Então, quando o Espírito Santo se aparta da igreja, entra outros espíritos, entra outras coisas, na hora que as pessoas estão de pé. Só que quando termina a mensagem, aquela pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela continua sendo a mesma pessoa. E como eu disse, quando o Espírito Santo pega o corpo humano e transforma no seu templo, há uma mudança, há um reagente. Essas pessoas que caíram, que não conseguiram mais se levantar, são pessoas que não aceitaram a mudança do Espírito Santo. O Espírito Santo no templo dele não aceita o pecado, o adultério, a mentira, a fofoca, a contenda. Então, quando essas coisas acontecem dentro do templo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a sair. Era o caso do rei Saul. Claro que ele era uma unção, mas a gente pode usar também como nesse princípio que nós estamos falando. O Espírito Santo de Deus se apartou de Saul. Por que ele se apartou de Saul? Porque entrou nele a desobediência, Fábio. A desobediência se entrou em Saul, e quando a desobediência entrou nele, que Deus mandou ele matar todos os animais e ele não matou, aí Deus toma a boca do profeta Samuel e fala assim, Saul, Deus já te rejeitou. Aí Deus começa a questionar com Samuel. Ô Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo meu Senhor rejeitado? Todas as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, ou um dia teve, e agora deu lugar para outros espíritos, são pessoas rejeitadas pelo próprio Deus. Deus que tirou o Espírito, porque ele é santo. E o Espírito Santo não pode ficar no meio de carnalidade, de adultério, de fofoca, de mentira e tantas outras coisas que as pessoas transformam o templo dele. Então, essas pessoas que estão caídas estão sem o Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Lembrando também que o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos e as pessoas entristecem o Espírito Santo. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. Como que as pessoas estão entristecendo o Espírito Santo, vocês diriam? Eu digo especificamente, entristece o Espírito Santo a partir do momento que peca e não se arrepende. Porque pecar, todos vão pecar. Agora, a falta do arrependimento é que leva, de fato, à tristeza do Espírito Santo. Ele é um hóspede numa casa e que, se um dia você mandar ele embora, ele vai embora. Então, ele é alguém que tem sentimentos, entendeu? Então, tem muitas casas que expulsaram o Espírito Santo, sim ou não? Expulsaram. E ele é um convidado. Ele fica, se você der aval para ele ficar. A igreja de Laodiceia viveu essa realidade. A igreja de Laodiceia viveu isso. O Espírito Santo estava do lado de fora, batendo na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ela e ela ceará comigo. Ele só entra se eu abrir a porta, seria isso? Sim, ele é um gentleman, né? Ele não vai invadir, ele não vai Eu acho que nem arrebentar. o diabo. Muita gente fala assim, o diabo ele é intruso, o diabo ele é um rato, que ele precisa de uma brecha. O diabo só entra se você abrir a porta para ele entrar, né? Não tem aquela de, o diabo que arrombou a porta e chutou. Nada disso. O diabo também bate na porta. Então, a partir do momento que ele bate na porta, a pessoa que cai, sim ou não? O diabo não obriga ninguém a cair no adultério, na fofoca, na mentira, na contenda, na intriga. Então, as pessoas que caem porque querem cair, né? A carne é fraca. Mas a decisão de todo ser humano tem a decisão de escolher se quer ou não quer, sim ou não. Mas o diabo, ele é o tentador, ele é o adversário. Ele é o tentador. Ele faz de tudo para o ser humano cair nas suas armadilhas. Só que a graça que superabundou, ela é mais forte do que a tentação. A graça que foi que manteve Jesus de pé. Quando o diabo sobe no pináculo do monte para falar para Jesus se jogar dali de cima, que os anjos do Senhor vai recolher, Jesus tem a graça do Espírito. Ele tem a graça do céu. Ele tem a graça de Deus. Ele tem a perseverança em Cristo. Ele está cheio do Espírito Santo. E aí ele vai olhar para Satanás e vai dizer assim, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando o diabo diz assim, transforma essa pedra em pão, Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo, como Espírito Santo, ele pregou em Cesareia. Paulo, com o Espírito Santo, ele curava. Os lenços dele curavam os enfermos. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tem um encontro com Jesus ali. Jesus muda a realidade, não muda o nome, porque ele sempre se chamou Paulo como cidadão romano. Como cidadão romano. Paulo e Saulo. Então, Jesus, ele muda ali a realidade de Paulo. Um dia ele foi perseguidor, agora ele está sendo perseguido. Então,
Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou. Paulo, cheio do Espírito Santo, implantou a igreja. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi preso. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu as cartas paulinas. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, discipulou. Então, cheio do Espírito Santo, a gente faz coisas que a tentação não pode bater de frente, o pecado não pode bater. Claro que vai bater de frente, mas não vai ficar de pé, porque o Espírito Santo é uma rocha que nele está força. E nós temos força porque nós acreditamos nessa rocha que tem força, que é o Espírito Santo. Na verdade, homens cheios do Espírito Santo desde o Antigo Testamento fizeram a diferença. Por exemplo, Sansão. Tanto que o Espírito Santo se dava só a reis, profetas e sacerdotes. Classes de pessoas selecionadas. Sim. Né? Exemplo, Sansão. Cheio do Espírito Santo, com uma queixada de jumento, mata 1000 homens. Sem o Espírito Santo, ele diz: vou fazer como das outras vezes. Esses homens vão vir contra mim, eu vou vencer todos eles. E aí entra um versículo mais triste, ou do Antigo Testamento, ou da Bíblia. E não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não era mais sobre ele. E aí é uma questão que muitos pregadores estão subindo no altar pensando que Deus está com eles, né? E eles, muito maus aí, eles pregam e pensam que a igreja, como diz, vira, né? E pessoas ali saem pulando, saltando e por aí vai, não dizendo que eles não têm o Espírito Santo, mas sabendo que o Espírito não está nele. O Espírito está na igreja. Então, Sansão, ele brincava, né? Ele brincava muito, ele estava brincando com o Espírito Santo. Isso aqui é uma revelação forte. Ele estava brincando com o Espírito Santo, Sansão. Aí tinha uma mulher, aí a mulher, deita aqui. Aí ele vai lá e deitava. Aonde está tua força? Se tu me amarrar com corda não sei o quê, tá aí minha força. Ela amarrava ele, pá, ele vai lá e quebrava. Se tu me colocar nas carratilhas de não sei o quê, aí colocava, ele vai lá e quebrava. Aí a mulher é um terrível, né? Se tu me amas, usou emocional. Se tu me amas, fala onde está a tua verdadeira força. Aí ele tá no meu cabelo. Quando ele deitou, ela cortou o cabelo. Quando ele levantou, ele já não tinha mais força. Então, tem gente que tá deitando no colo do pecado, no colo do adultério, no colo da fofoca, no colo da mentira, no colo da contenda, no colo da desobediência. Eu não vou dizimar esse mês. Eu não vou tomar ceia esse mês. Eu não vou... Essas coisinhas de brincar aqui, brincar ali, uma hora Deus não vai brincar com você. Deus não está de brincadeira. Então as pessoas pensam que vai fazer Deus de trouxa. Eu vou fazer Deus de palhaço. Eu vou deitar aqui, aí uma hora eu deito no colo de Deus, outra hora eu deito no colo do Espírito, outra hora eu deito aqui, outra hora eu deito no colo do coach, aí daqui a pouco vai fazer uma bagunça. Quando você levantar para deitar no colo de Deus, eu já não estou com você. Quem brinca com o pecado, uma hora o pecado brinca com ele. E falando assim dessas brincadeiras, a gente vê que muito vídeo as pessoas estão cortando e fazendo esses lances, tipo você brincando. Você está brincando, se emocionando ou está cheio do Espírito Santo? O problema é que para algumas pessoas a loucura é brincadeira. Aliás, o que faz a brincadeira é o homem, né? Hoje, eu não digo brincadeira porque brincadeira é quando as pessoas dão risada. E num culto, se você pegar uma filmagem meu pregando, ninguém tá dando risada. Ali não é palco, não é palhaço. Todo mundo tá dando glória a Deus e aleluia. Então, em ambiente de adoração, tudo que se refere a piada, não se chama piada, se chama apostasia. Se chama, como eu posso falar? Me dá a palavra certa aqui. Chocarrice, né? Zombaria. Chacota. Muito bem, você foi muito feliz. Zombaria. Então, quando as pessoas usam a palavra zombaria, fulano rodando, fulano brincando, fulano... Elas não estão zombando do missionário Miguel Oliveira, elas não estão zombando da pessoa que está recebendo ali uma revelação, uma profecia. Elas estão zombando do Espírito Santo de Deus que enche a igreja. Né? Ninguém é juiz na vida de ninguém, e ninguém pode ser juiz pro próprio Deus, que é o dono da justiça. Ninguém pode falar, não é Deus que está usando, é Deus que está usando, é fulano que está sendo recebido, fulano não está sendo cheio. Então, as pessoas que elas trazem o altar de Deus e a casa de Deus para zombaria, elas estão caindo num grave pecado, num grave erro de atribuir o que é de Deus para chocarrice, piada. Sabe o que acontece? É que Deus detesta essas pessoas. Quando essas pessoas fazem essas coisas, acontece como aconteceu com o rei Beltazar, não é o nome dele? Beltazar. Aí ele tá brincando, aí ele bebe muito, aí ele começa a beber, aí todo mundo começa dançando, né, Fábio? Aí todo mundo dançando. Aí, de repente, ele tocou na taça. Na taça de quem? De quem que era a taça? De Deus. A taça pertencia ao povo de Israel. Aí ele pega na taça, e quando ele pega na taça para brincadeira, eu sou o Deus, o nosso Deus é o Deus do ouro, é o Deus da riqueza, é o Deus...
Quando ele toca na taça de Deus, aí desce uma mão e escreve na parede: Menel, Menel, Tekel, Passi, foste pesado na balança. Então, cuidado. Muitas traduções, foste achado em falta, foste pesado na balança. Sabe o que acontece? É que hoje em dia, as pessoas querem trazer o púlpito da casa de Deus para stand-up, para comédia. As pessoas querem trazer as coisas de Deus para brincadeira. Brinque com tudo, não brinque com o altar de Deus. Aí as pessoas vão achar que vai brincar com Deus, vai achar que Deus vai deixar relevante, que por aí vai. Uma hora vai descer a mão de Deus, vai escrever Menel, Menel, Tekel, Passi. E a balança de Deus, ela é pesada. A balança de Deus não tem 2 medidas, 2 pesos, é uma medida apenas. É uma medida apenas. Ou é céu ou é inferno. Ou é inferno ou é céu. Não tem purgatório, não tem Santo Antônio, não tem Maria Aparecida. É ou céu ou inferno. Ou será salvo ou será condenado. A balança de Deus é uma só. Então, quem brinca com o altar de Deus, uma hora a mão de Deus vai descer. E vocês, como muitos que caíram, e eu tenho total certeza que a maioria dos que caíram foram a mão de Deus que desceu e que pesou a mão. E o pior de tudo, a gente estava falando sobre Sansão, dá para a gente fazer um paralelo com Sansão e a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz a respeito de Sansão: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. E na igreja de Laodiceia, a Bíblia diz: e não sabes tu, que é pobre, miserável, cego e nu. Eu acho que a grande problemática da vida é quando você não sabe que já não tem mais o Espírito Santo. É quando você não sabe que Deus não é mais com você. Com você. E você acaba exercendo o chamado, o ministério, tudo no automático. É você pensar que se você colocar a mão, Deus vai colocar a mão dele primeiro, né? Mas já era, não coloca mais. Mas já era, aí a pessoa está sozinha, né? Aí muita gente está falando assim: põe ao pé que Deus põe o chão. Muita gente está caindo num abismo porque Deus não colocou o chão. Porque Deus não está no negócio. Mas no patamar que você está, você não está confiando em você mesmo? Você sabe onde você está? Com certeza. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem a sabedoria. Se Deus é sabedoria, Deus é o conhecimento. Conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Se o Espírito Santo é verdade, eu sei onde eu estou. Eu sei o que eu estou fazendo. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O diabo pode roubar, Deus não. Deus não rouba a consciência de ninguém. O problema das pessoas hoje em dia é pensar que está cheio do Espírito Santo e não saber o que está fazendo. É ser guiado por Deus. Eu estou sendo guiado por Deus. Não é bem assim ser guiado por Deus. Você tem que saber o que você está fazendo, irmão. Você sabe onde você está colocando o pé. Eu sei onde eu estou. Mas eu não sei aonde Deus pode me levar. Mas o meu passado e o meu presente, eu sei o que eu estou fazendo. Então tem pessoas que estão confundindo as coisas. Está pensando que não é bem assim que as coisas funcionam, irmão. Então, é importante saber, é importante ser guiado por Deus. Mas mais importante do que ser guiado por Deus é ter a própria concepção do que você está fazendo. A Mai falou para você arrumar a gola. Da onde? Da sua camisa. Que estão falando, arruma a gola. Isso Isso é a blusa do menino. A blusa do menino. Sabendo aonde você está, e você falando que o Espírito Santo, você tem um autocontrole dele, e a gente vimos um vídeo seu caindo quando viu um anjo, um suposto anjo. Você tendo um autocontrole, você não poderia ter evitado de ter caído? Então, mas o sacerdote evitou de ter caído? João, na ilha de Patmos, evitou quando ele viu o ancião que ele caiu de frente? Uma coisa é eu fazer coisas do lado de fora e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim. Na igreja, quem manda é ele, irmão. Benihim, muita gente fala, mas o Benihim, uma vez num ginásio, ele falou assim: onde eu passar minha mão, eu acredito nos dons espirituais. Aonde passar minha mão, as pessoas sentirão o Espírito Santo de Deus. E um grande teólogo não acreditava, foi no culto. Ele sentiu um empurrão e caiu para trás. O próprio pastor Silas Malafaia já testemunhou a respeito de uma das cruzadas do pastor Benihim. Ele falou que criticava bastante até ele participar de uma reunião. Ele vê aquele povo sentindo Deus, o impacto que o próprio pastor Silas Malafaia sentiu. Ele falou: é impossível dizer que Deus não é com ele. Então, antes de você criticar, será que as pessoas deveriam te conhecer mais? Seria isso? Eu achei que as pessoas tinham que cuidar mais da vida delas, né? E, assim, eu acredito que hoje na igreja, o que aconteceu foi o seguinte: uma polarização. Né? As pessoas perderam a credibilidade, perdeu a confiança, né, no altar, nas coisas de Deus e por aí vai. Mas não depende de profeta, de não sei quem. É as pessoas com Deus, irmão. Quem não acredita, caiu aqui, também não vai acreditar no cego que vai ver, no mudo que vai falar.
As pessoas entrou num problema de apostasia tão grande que um profeta pode orar e cair fogo do céu. As pessoas vão falar que é diabo, vai falar... Chamaram Jesus, irmão, que fazia obras de Beelzebu, não vai falar que aquilo que eu caí ali foi meninice, foi palhaço. Deixa eu falar, irmão, eu sei que eu sou em Deus, como eu disse ontem. Eu sei que eu sou em Deus. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Ah, me conhece, que não sei o quê. Que se dane, fique sem conhecer. Eu vou continuar sendo profeta, vou continuar sendo usado pelos dons de Deus. Meu ministério vai continuar de pé. Não prego agora, prego desde meus 3 anos de idade. Sei de onde Deus me tirou, sei do anonimato que Deus me arrancou. Tô aqui no altar, vou continuar pregando até a volta de Cristo Jesus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. É assim, não é. Acabou. Quem quer ficar... É ou não é? É convicção. É a convicção. Eu tenho uma convicção com Deus. Se fosse palhaçada meninice, quando as críticas começou a bater, eu já tinha parado, sim ou não? Mas enquanto mais bate, mais cresce. O dia que pararem de falar mal, o dia que pararem de criticar, é porque eu tô caído com muita gente aí. Se eu tô batendo em mim, é porque eu ainda tô de pé. Então, deixa bater, deixa falar, deixa criticar. Deus me mantém de pé, eu sei que é a minha rocha, eu sei o Espírito Santo de Deus que é na minha vida. Oi, só um instante. Antes de continuar o vídeo, quero te perguntar, você gostaria de aumentar sua comunhão com Deus? Comece seu dia com a paz e direção do Senhor. Adquira o devocional Café com Deus Pai. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você não está de pé ou conseguindo se safar para lá por causa, será que você teve um estudo, mesmo estudo que a Vitória teve? Estudo o quê? Se você estudou mesmo o patamar assim que a Vitória estudou para chegar e conseguir profetizar, fazer, você teve algum coach para te ensinar? Assim, então, mas o Espírito Santo não se ensina, né? Ele é o professor, ele é o ensinador. Ninguém pode ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é... E a Vitória não estudou, até onde eu sei. Se estudou também... Mas como assim estudar o que a Vitória... Vamos supor... Vamos lá, deixa eu especificar. Formula melhor a pergunta. Vamos supor, você sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que ficar nesse padrão certinho. Como tirar a oferta, como dirigir o culto, como fazer assim, assim, assim. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então, igual ele e o Marcinho. Fala a mesma línguas estranhas. Então parece que estudou na mesma escola. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você é batizado? Batizado. Sua língua estranha, original sua, ou só você fala e alguém nunca falou a sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí, só pra eu... Deixa eu ver se conhece. É como eu disse ontem, no dia de Pentecostes tinha 14 nacionalidades, 14 idiomas no mesmo só lugar. Se todo mundo ali falava línguas estranhas, porque se é línguas estranhas é língua que ninguém entende, sim ou não? Sim. Só que o mesmo Deus que me deu uma língua não pode dar a mesma língua que deu pra mim, pode dar pra ele? Pode, com certeza. Quantos americanos falam inglês? Muitos. Quantos brasileiros falam português? Muitos. Então, se nacionalidades fala todo mundo a mesma nacionalidade, por que Deus não pode dar a mesma língua que deu pra mim e dá pra ele? Se a língua é do Espírito, não é do homem. A língua não é do Marcinho de Carapicuíba. A língua não é da Vitória Souza. A língua não é do Sila Malafaia. A língua é do Espírito. Morre aqui. Você pega ali a Deus e Amor, por exemplo... Deus e Amor, desculpa que eu fui da Deus e Amor. Do missionário Davi Miranda. Todos os pastores falam Orianda Labaia. Todos os pastores. A maioria. A maioria. Verdade. Tem essa... Então, a Deus e Amor é conhecida. Seria uma língua estranha ou fosse uma lavagem cerebral que você vai aprender? Porque agora ele já falou, Orianda Labaia. Aí eu aprendi então. O irmão é continuista ou sensacionista? Não, eu só quero saber. Não só pra saber, o irmão é continuista ou sensacionista? Não, continuista, mas... Continuista, você acredita nos dons? Vamos lá. É? Acreditando em quem? Você acredita nos dons, então? Sim, acredito, óbvio. Então como é que você coloca o dom como se fosse uma lavagem cerebral, se você é continuista? Porque é muito igual. Igual ele falou, Orianda Labaia. Mas você e pra Deus todo mundo pode pegar e falar Orianda Labaia. Aí, tipo, Deus é como se fosse uma escolinha, sabe os cursinhos que eles estão vendendo? Aprenda a falar línguas estranhas com o Miguel, um exemplo. Aí ele vai chegar lá, Orianda Labaia. O The King, ele vai... Aí todo mundo aprendeu, entendeu? O The King e o The Power, as pessoas estão achando que isso é línguas estranhas. Na profecia está, para você saber que sou eu que falo contigo, eu vou falar no idioma do país que você vai. Então não é uma língua estranha. Não, ali é um inglês, pô. Ali é um inglês, idioma. É um dialeto, né? Tem língua estranha. Tudo que eu falei, eu vou falar no idioma da língua que vocês vão. Do país que vocês vão pisar. Que é a mesma coisa também do que o Marcelo profetizou. Vamos lá. Se na tua visão... Vamos lá, na tua visão. Tudo de Deus tem que ser diferente. Nada pode ser igual. Não é que pode ser igual. É porque acho que fica tudo padronizado, sabe?
Ah, fica tudo padronizado. Assim. Na questão das línguas estranhas. Tipo, bala, bala. Aí o outro fala Aí o bala, diabo- bala. aí Aí o o outro, dia- bala, bala, bala. Ah, sim. Mas Fica aí mais o- fácil até do diabo Mas copiar, o diabo, pô. ele tem um poder de imitar também, não tem, não? Tem. Ah, tá. Ah, não, desculpa. Ele tem o poder de imitar. Só que o diabo. Só que olha o que a gente tá fazendo. Já atribuindo aquilo que o ser humano pode fazer, dando poder pro diabo. E às vezes não é, às vezes pode ser emoção de nós mesmos. Falar assim, O eu ser vou lá, humano o pode irmão tá curar falando e vamos o falar ser humano bala, pode, bala. o ser humano pode curar o câncer? Não, mas eu falo. Pode, não, irmão? não Sim ou falar não, do irmão? câncer. Não falar Me do responde. câncer. Não. Sim ou não, irmão? Calma aí. Irmão, por me pedaço. responde. Sim ou não, irmão? Por pedaço. Não, por pedaço não. Deus pode curar o câncer? Ele pode curar o E câncer. a medicina pode também curar? Pode. Então pronto, a medicina faz a mesma coisa que Deus. Ah, e aí? Mas é diferente. Tudo que a medicina aprendeu foi por inspiração Foi por inspiração de Deus. Conduziu, Vamos né? lá, então. A medicina pode fazer cair fogo do céu? Não, aí não. Pode, irmão. Ah, pode. É pegar uma coisa com gasolina, soprar e cai fogo. Cai fogo do céu. Temos até a tecnologia HARP agora que faz chover, irmão. né? Chover, irmão. Só que é diferente, né? Entenda o que eu tô falando. Entenda o que eu tô falando. Não, eu tô esperando meu amigo Maico chegar. Entendo o que eu estou falando. Pra vir aqui, ó. Tô do lado do Entenda o que eu Miguel tô aqui falando. pra ser. Vixe, no meu canal o pessoal deve estar me detonando, tá não? Pelo amor de Tá Deus, não? tá, Tá, né? Só que é o seguinte, ó. Gente, eu tô pensa aqui, comigo. eu do que eu estou tô aqui falando. como Ó, coadjuvante gente, eu hoje. tô hein? aqui sozinho aqui, já meu amigo vai chegar. Ó, pensa comigo. Pensa comigo, eu não tô falando dos dons, dos milagres que acontecem, porque os milagres que acontecem não tem como copiar. Isso é incopiável. O que eu tô falando copiar é a maneira de... Até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira da línguas estranhas, a maneira de pedir Mas oferta. são jeitos, irmão. Entendeu? É Então, jeito. isso parece que é uma escola. Mas é uma Até escola, mesmo, pô. até mesmo pro profeta, se você olhar pra ele, pra Vitória é igual, se olhar pra ele pro Lucas, Eu quero Rafael que você- também é igual. Eu quero que você me prova. Aí eu olho e falo assim, mas esse clubinho tá tudo igual? Parece É. que eles pegam a mão assim, dão uns três, É tudo mesmo? andando de mão dada. É mesmo. E quando... É interessante, né? É que a Bíblia diz que a capa de Elias, né? Quando ele se jogou assim no rio, já não abriu. Né? Aí quando Eliseu pega a capa de Elias, abre também. Me dá um tapa na minha cara e me prova que Eliseu não era igual que Elias. Aí Paulo... A imitação, deixa a imitação quieta. Rasga da Bíblia agora. Que Paulo disse que meus imitadores como são de Cristo. Rasga. Tira da Bíblia. E vamos contextualizar. Você pega os bispos Tira. e pastores da Universal, todos eles... Não, vamos pra Bíblia. É igual que é a o bispo Bíblia. de Vamos pra Macedo. Bíblia. São todos iguais. Você pega o apóstolo Pedro, por que queriam prender Pedro? Porque eles diziam, mas você parece ele, você fala igual ele. Com quem você convive, você acaba pegando a identidade dessa pessoa. Exatamente. Miguel congrega com o pastor Massinho, meu pastor. como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil, como por Pastor exemplo, Marcinho tá o antes de bispo Samuel Orkut, antes de Ferreira. Facebook, antes de Instagram. Pastor Marcinho tá 82 anos desde 82 em cima do altar, irmão. Tá antes de Facebook, antes de Instagram. Na nossa igreja, no ano passado, tá no YouTube, quem quiser ver. Deus ressuscitou uma menina no ventre da mãe, dentro do culto. No Efatá, que é evento da nossa igreja do ano retrasado, Deus usou o pastor Marcinho, a menina foi estrupada dentro do Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja, a igreja lotada, tá no YouTube, pra quem quiser ver. O pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da bispa Keila. Quem falou isso aí não foi esses profetinhas de rede social. Quem falou isso foi o esposo da bispa, o Samuel Ferreira. Então, se for uma escola, então eu estou muito bem escolarizado. Porque eu estou aprendendo com um profeta. Eu não estou aprendendo com um vagabundo de altar, com um pilantra, com um safado, com um adúltero, com um fofoqueiro linguarudo, intrigueiro. Eu estou aprendendo com gente que tem vida no altar, com gente que ora. Entendeu? Então, se for para aprender, eu aprendi a orar com o missionário Davi Miranda. Eu não sabia orar. Eu aprendi a orar através das orações dele. Depois eu descobri a minha identidade. É importante que todo mundo tenha a sua identidade, certo? Mas quando você não tem a sua identidade, você tem que se espelhar em quem, sim ou não? Então quer dizer que você não tem a sua identidade ainda? Não. Você tá se espelhando no Marcinho. Ele acabou de falar que ele tem a própria identidade. Eu tenho a minha própria identidade. É o que eu tô falando que quando a pessoa não tem a sua Mas identidade... se, ó, vamos supor, se eu tenho a minha identidade, você olha pra mim, eu sou quem? O James, você olha, todo mundo fala Seja assim, esse sincero. é o James. Seja sincero Se eu na olhar pra pergunta. ele, eu vou olhar lembrar de quem? Vou Seja lembrar sincero do na Você vai Marcinho. lembrar do Miguel Oliveira, Massinho é Massinho, Miguel Oliveira é Miguel Oliveira. Renan Lopes, ele se espelha no pastor Marco Feliciano, no pastor Abílio Mas Santana. não parece. Então, mas... O Renan Lopes parece mais o Elson. O Elcio de Assis. Né? O Elcio de Assis. Eu já acho ele já com a própria identidade.
Você é fã dele. Não sou fã. Mas falando, Mas tem essa- falando aqui, na verdade, assim, eu acho que a colocação dele é porque nas redes sociais as pessoas estão te comparando muito com a Vitória Souza. Existem alguns até que usa como palavra-chave no YouTube e coloca nas capas o novo Vitório Souza. Vitório Souza. Vocês são primo? Você aprendeu alguma coisa com a Vitória Souza? Vamos lá, eu tenho cabelo? Tem, cabelo. Ah, muito bem. Tá, eu uso saia. Se você for lá na Suíça, na Turquia... Não, irmão, eu tô falando aqui no Brasil, irmão. não sai. Não uso saia, irmão. É. Vitória Souza tem um jeito dela de pregar. Prega minha pregação com a Vitória Souza. É alguma coisa? Ah, Por que estão me comparando com a Vitória? Porque a Vitória é jovem? Que a Vitória prega também, que nem eu? Não, porque parece. Não, não parece não, irmão. Vitória tem cabelo até a cintura. Olha meu cabelo é curto, irmão. Mas o jeito, vai. Você já ouviu pregações da Vitória Souza? Eu já, irmão. Irmão, eu estive com a Vitória 2 vezes, eu tô com ela agora dia 30. Tem, assim, a pregação dela é dinâmica. É uma pregação expositiva, né? Mas a minha também é uma pregação expositiva. Mas ela tem os bordões dela, eu tenho os meus. Sim ou não? O que seria bordão? Bordão Jargão. é jargão, Jargão. palavras-chave. Como Palavras muita gente pega... estudadas pra jogar no púlpito pra mexer com emoção? É isso? Seria isso? Não, aí é hipnose, né, irmão? Aí é hipnose. Palavra-chave, não tem palavra-chave. Que aí aonde você vai usar a mesma Não, são palavra. são jargões. Todos os pregadores Jargões. têm jargões. Pega o Marco Feliciano. Marco Feliciano, jargão. eu quero 4 anjos na entrada desse ginásio. Sai da frente, E aonde? Satanás. Sai da frente, Satanás. É pra mexer com o povo, irmão. O pastor Júnior Trovão, vai dar glória pra adorar profeta. São jargões. 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 Então seria como se... Todos os profetas falavam assim, diz o quê? Assim diz o Senhor! Ele tinha a mesma palavra. Vinha João Batista chamando o povo de raça de víbora. Vê Jesus chamando o povo de raça De raça de víboras. víbora. São jargões. Jargões.